E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Abecedário da Confeitaria. Esse programa maravilhoso, preparado com todo o amor do mundo para você. E, gente, hoje o vídeo é especial. É um vídeo para desmistificar o famoso chantilly ou chantininho, né? Tanto faz para os dois. Tudo que eu falar aqui nesse vídeo vai valer para os dois. Então, eu já te convido para você anotar todos esses pulos do gato. E qualquer dúvida, comente aí embaixo nos comentários, porque esse vídeo vai salvar a vida de muita gente. Vamos lá! Uma coisa muito importante para quem trabalha com chantilly é a temperatura. Muita gente, quando chega na loja, o vendedor fala assim: compra, coloca 12 horas na geladeira que vai dar ponto. Nem sempre é desse jeito, tá? Inclusive nas embalagens de chantilly vem dizendo isso: deixar 12 horas na geladeira antes de bater. Se sua geladeira for uma geladeira que é usada frequentemente, ele pode não chegar na temperatura correta e você pode perder o ponto do chantilly fácil. A dica de ouro, e anote essa dica porque essa daqui é valiosa e eu sempre falo nas minhas aulas, é que o chantilly tem que estar numa temperatura entre 0 e 5 graus. A gente que trabalha com chantilly precisa estritamente ter um termômetro em casa, tá? Se você acha que balanço é necessário, termômetro para quem trabalha com chantilly é mais ainda. Tendo um termômetro em casa, nunca mais você vai errar o ponto do seu chantilly. Ah, Dário, mas passar um pouquinho de 5 graus tem problema? Gente, até 8 graus o chantilly suporta, tá? Ele vai dar ponto. Porém, se você tiver num dia muito quente, ele vai desestabilizar mais rápido. Então, a margem de segurança é sempre entre 0 e 5 graus. Desse jeito, você nunca vai ter erro. Mas, Dário, e se eu colocar 30 minutinhos no congelador antes de bater, funciona? Gente, pode funcionar, tá? Mas eu não vou garantir que você vai ter a temperatura ideal para batimento, que é de 0 a 5 graus. Então, o ideal é mesmo ter um termômetro. E lógico, se você comprou o chantilly e está com um pouco de pressa e ele não chegou na temperatura na geladeira, você pode subir ele sim para o congelador e ficar virando ali entre 10 e 10 minutos para ele não congelar, até ele atingir a temperatura. Mas tenha sempre um termômetro de garantia. Não vai no olho, hein? Galera, agora eu quero falar sobre um assunto muito polêmico com vocês. E é um assunto polêmico porque a maioria das pessoas que eu vejo ensinando ponto de chantininho ou de chantilly diz que para você atingir o ponto certo, você primeiro tem que fazer um buraco no meio do chantilly. Isso não é verdade, tá? Quando a gente atinge aquele ponto do buraco no meio, significa que o chantilly passou de ponto. E aí quando as pessoas te pedem para colocar leite condensado ou o próprio chantilly líquido, significa que você vai descer o ponto do chantilly para atingir a textura correta. Isso é retrabalho, não tem necessidade de fazer nada disso. Por isso, nesse vídeo eu vou te ensinar a bater o chantilly no ponto correto, e isso é válido tanto para o chantilly quanto para o chantininho. Então vem comigo que chegou a hora da mão na massa. Aqui na minha batedeira, eu vou colocar 1 litro de chantilly, tá? Ele está entre 0 e 5 graus, como vocês viram, e a gente vai colocar ele aqui na batedeira. É muito importante bater o chantilly em velocidade baixa, de baixa para média, tá? Muita gente fala, começa na baixa, depois vai para alta, começa na alta, depois a baixa. Não é assim. Chantilly é batido sempre em velocidade da baixa para média. Então, se sua batedeira tem 10 velocidades, você vai bater entre a 4 e 5, tá? Sua batedeira tem 8, então você vai bater entre a 3 e a 4. O esquema de batimento do chantininho é a mesma coisa. E diferente do que muitos explicam por aí, a gente já mistura tudo no início, tanto leite em pó quanto leite condensado, e atinge o ponto lentamente, assim como eu vou te mostrar no chantilly. Como a minha batedeira tem 6 velocidades, então eu vou bater na terceira velocidade aqui, tá? O primeiro ponto do chantilly é quando ele triplica de tamanho, ó. Ele fica molinho ainda, tá? Mas você já percebe que ele criou volume, tá? Alguns chantillies podem demorar de 8 a 10 minutos para bater,
nessa velocidade. Por exemplo, esse que eu estou usando aqui, que é o Platinum da Olala, ele demora entre 8 a 9 minutos para chegar no ponto correto. Não se desespere. Se ele estiver na temperatura certinha, vai dar tudo certo. O segundo ponto do chantilly é quando ele começa a fazer essas marcas, mas ele ainda não dá ponto de bico. A gente percebe que ele já está querendo dar ponto, mas ele ainda está mole. Isso o pessoal geralmente usa para fazer algum alisamento superficial, ou também dá para trabalhar com algum tipo de cobertura bem superficial com ele. O nosso último ponto é quando o chantilly começa a fazer aquelas voltinhas. E aí você pode falar, Dário, mas tá parecendo que tá tão mole. Não tá, gente. E vocês vão perceber que além de criar bastante volume sendo batido dessa forma, na velocidade baixa, o chantilly não fica cheio de bolha. Então você não vai precisar ficar hidratando o chantilly ou então tentando recuperar o chantilly que você perdeu por passar do ponto, tá? Percebam bem a textura desse chantilly, ó. Não tem uma bolha, ele está firme na espátula, tá? E aqui eu posso usar para trabalhar, para fazer qualquer trabalho de bico. Por isso a necessidade de bater ele em velocidade baixa, que ele vai ficar lisinho, sem bolha, não vai precisar ser hidratado depois e você não vai ficar tendo problema com o ponto dele. Já aconteceu alguma vez com você de o chantilly separar as fases? Gente, isso acontece com muita frequência e as pessoas costumam ficar muito desesperadas e tocarem um terror por isso, tá? É normal acontecer? Não é. Isso é um problema que pode acontecer por diversos fatores, inclusive até mesmo o transporte da fábrica para a loja onde você comprou o chantilly. Isso chama-se produto estressado. O chantilly também sofre estresse, assim como a gente. Isso acontece por uma mudança brusca de temperatura. Essa separação de fases pode ocorrer de várias formas diferentes. Uma é quando ele separa aquele líquido branco do líquido transparente e a outra é quando separa a parte de gordura e a parte líquida. O erro mais comum das pessoas é comprar o chantilly na loja, andar com ele dentro do carro pelo centro inteiro num dia muito quente e chegar em casa e colocar direto na geladeira. Nunca faça isso. O aconselhável é você chegar com seu chantilly em casa, deixar ele fora da geladeira ali por 1 hora, 2 horas e depois colocar na parte de baixo da geladeira, porque isso vai estabilizar a temperatura dele e o chantilly não vai se estressar. Isso ocorre muitas vezes também quando o chantilly está numa temperatura controlada, como por exemplo a fábrica, e ele sai e pega um transporte muito quente. Isso também faz com que separe as fases. Dário, mas dá para salvar chantilly separado? Depende. A primeira forma de separação que eu falei para vocês, que é quando separa o líquido branco do líquido transparente, dá para salvar. É só colocar na batedeira e bater normalmente que ele vai emulsionar. Agora, quando o chantilly separa a gordura, que é a parte sólida, da parte líquida, aí não tem jeito. Infelizmente, a gente tem que descartar porque o chantilly está estressado. Você pode tingir o seu chantilly de várias maneiras. Você pode tingir como eu vou tingir aqui, depois de batido ou antes de batido. E os corantes disponíveis no mercado são os mais variados. Tem os corantes em gel, que são os mais indicados e o que eu recomendo, e tem também os corantes em pó hidrossolúvel. Quando eu quero cores mais fortes, eu utilizo o corante em pó hidrossolúvel. Quando eu quero cores mais candy, eu utilizo os corantes em gel. Aqui eu vou utilizar corante Blue Box, que é tipo um Tiffany, maravilhoso, e vou colocar aqui no meu chantilly. A importância do chantilly estar batido na temperatura correta é que por mais que eu tinja ele depois de batido, ele não vai perder ponto. Isso é muito importante pra gente que trabalha com decoração de bolo e sempre precisa tingir um pouquinho de chantilly.
Olha só que cor linda. E, gente, olha só, por mais que eu tenha incorporado o corante depois e trabalhado ele, ele continua com o mesmo ponto e continua lisinho, sem estar poroso. Isso é muito importante no chantilly bem batido, tá? Isso aí é a garantia de que você usou temperatura certa e velocidade certa. Pronto, tá tingido, lindão e pronto pra gente usar. Para a aplicação do chantilly, eu vou utilizar aqui um saco de confeitar e o bico 1M, que é aquele queridinho dos confeiteiros, tá? Então, eu avesso uma parte da manga, ó. Coloco a minha mão por baixo. Isso vai evitar que na hora que eu estiver trabalhando com chantilly, a manga de confeitar fique suja e me dê aquela agonia. Eu, pelo menos, tenho toque. Então, vamos colocar aqui uma quantidade boa. É importante ressaltar que, se você não for utilizar o chantilly todo de uma vez, coloque uma pequena porção na mesa ou na bancada que você estiver trabalhando e o restante leve para a geladeira, porque assim vai conservar a temperatura e ele vai durar por muito mais tempo. Olha o ponto desse chantilly, gente. Que coisa mais linda, lisinha, perfeita. Ó, fazer roseta. Ó, pitanga. E é um chantilly que não está poroso, apesar do tempo que ele ficou parado aqui. Nunca congele o chantilly em seu estado líquido, somente batido. Se você seguir essas orientações de tempo, velocidade e temperatura, você nunca mais vai errar. Eu espero que esse vídeo de dicas te ajude muito aí na sua rotina com chantilly e eu tenho certeza que se você colocar em prática todas essas dicas que eu te expliquei aqui, nunca mais você vai ter problema com ponto de chantilly na sua vida. E eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com todos os seus amigos nas redes sociais e me siga no Instagram, @chefdarioeberson. E, gente, qualquer dúvida, se quer saber mais sobre receitas novas e tendências de confeitaria, acesse o meu site www.chefdarioeberson.com.br e aproveite também para seguir a nossa hashtag no Instagram, Abecedário da Confeitaria. Um beijo! E até a próxima!